Vamos agora para o estado do Paraná para conversar com o Luiz Parzianello. Ele é trader na cerealista RN Peruso, lá na região de Pato Branco, no Paraná. Já está aqui conosco por vídeo. Luiz, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, obrigado. O prazer é meu, Guilherme. Luiz, vamos começar olhando para trás um pouquinho, olhando para a soja. Como é que foi essa safra 24-25 aí na região? Que balanço que a gente pode fazer da safra de verão aí na região de Pato Branco? A safra de verão de soja ela teve um excelente desempenho. Os agricultores aí implantaram muito bem a safra no início do plantio também. O clima colaborou, né? No desenvolvimento também teve um excelente clima durante os meses aí, principalmente de novembro e dezembro, que é o que consolida a nossa safra aqui. Janeiro teve um veranico, né? Depois do Natal, ali foi a última chuva no Natal, teve uns 15, 20 dias de sol e temperaturas altas. Mas essa soja que sofreu com o calor, ela foi implantada, a maior parte dela em cima de lavouras de trigo, né, de restevo de trigo. E ano após ano a gente nota aqui que sobre a lavoura de trigo, a soja ela tem um comportamento muito melhor em relação a implantar em cima de outras culturas, né? Em virtude que o trigo ele tem uma palhada melhor, segura mais umidade na terra, então a produtividade ela sobressai. Tivemos rendimentos aí médios aqui na nossa região em torno de por alqueire, né? Vou falar por alqueire, que a gente fala por alqueire aqui, em torno de 190, 200 por alqueire de média na soja. E o milho também, o milho foi bem plantado, o milho ele é plantado um pouco antes da soja, então não pegou aquele veranico de janeiro, não pegou aquele sol forte, e as lavouras aqui renderam em média 500 sacas de milho por alqueire. Foi uma safra recorde aqui para a região, para nossa cidade e região. E aí, Luiz, agora olhando para frente, né, olhando para as lavouras atuais, segunda safra, aí o cenário não é tão positivo, esse clima começou a dificultar o desenvolvimento dessas áreas, né? Perfeito, Guilherme. A gente teve aí dados oficiais do CIMEPAR, que a gente coleta, né, através de parceiros nossos. O mês na implantação da safrinha de feijão e de milho, a implantação foi muito boa. Choveu bem em janeiro ali, depois da implantação, a partir do dia 15 ali começaram chuvas boas, até no início de fevereiro. No início de fevereiro cortou a chuva, cortou violentamente a chuva e as temperaturas subiram demasiadamente. Isso fez com que as culturas sofressem, né? Começassem a sofrer. Dados do CIMEPAR aí de fevereiro, não, aqui na nossa cidade e região aí, não tivemos volumes superiores a 70 milímetros no acumulado de fevereiro. Agora, no mês de março, os acumulados estão em torno de, dados oficiais, isso, né, do CIMEPAR, estão em torno de 50 milímetros. Mas dados extraoficiais que eu coleto junto ao agricultor, algumas propriedades estão chovendo mais, né? Tem propriedades que estão sendo contempladas com pancadas de chuvas melhores e a qualidade tanto do feijão quanto do milho estão melhores nessas propriedades que foram contempladas com chuvas, né? Com algumas chuvas, algumas pancadas de chuva, né? E mas no geral, as lavouras estavam excelentes até meados de fevereiro, tanto de feijão quanto de milho, e agora elas estão sentindo bastante. Então, hoje podemos dizer que elas estão boas, elas não estão excelentes, tem lavouras regulares e boas. Então, estão mais ou menos nessa, nessa situação. Do potencial inicial, eu creio que já deve ter aí uma perda, principalmente na cultura do feijão, porque o calor aqui foi extremamente alto, e chegaram temperaturas a 35 graus, 34, 35, 36 graus. E para o milho, que o milho gosta de amplitude térmica, também não foi nada bom, porque as noites era 22, 21, 22, 23 graus e muito calor também durante o dia. O milho também sofreu, tem milhos com a parte inferior secando, o feijão tem feijão amarelando,
Então, não tá um cenário muito bom depois de meados de fevereiro para frente, aí o cenário começou a complicar para a safrinha aqui. E aí, Luiz, olhando para frente, como é que estão essas perspectivas de clima? Pode seguir melhorando esse cenário ou essas perdas tendem a ficar ainda maiores? Acompanhando os meteorologistas, a gente e os sites, né, de meteorologia, a gente está vendo que marca algumas chuvas para a semana que vem, né? Se essas chuvas vierem, elas serão muito bem-vindas e vão garantir um potencial, principalmente para o milho, né? O milho ele está numa fase que agora está entrando em pendoamento, alguns já entraram, né, mas a maioria está entrando em pendoamento, então ele garante uma bela produtividade, né? E é interessante que tenha uma bela produtividade. O feijão, eu acredito que também alguma coisa, o feijão plantado um pouco mais tarde, em fevereiro, ele consiga recuperar um pouco, mas a maioria do feijão não está muito boa, não. A gente espera que venha essa chuva, porque é importante essas produtividades, né? Até porque os preços do milho estão muito bons, né? Pelo menos por enquanto, o milho verão aí, hoje aqui em Pato Branco, balcão, está 75 aqui na planta cereal, né? No RN Perus. O feijão carioca em torno de 160, 150, 160, o preto entre 170 e 180. Mas a gente torce para que colham bem, porque é muito importante, principalmente por causa que os custos foram altos, né, para implantar essa safra em virtude de ser dólar. É, Quando o agricultor plantou aí, mais próximo dos 6, né? Quando a gente olha para essa questão, né, Luiz, como é que fica esse cenário de rentabilidade, de margens para o produtor? Vai precisar dessa produtividade para conseguir rentabilidade, né? Perfeito, vai mesmo. A safra verão foi muito rentável mesmo. Eles conseguiram comprar uns insumos no ano passado num dólar mais baixo e o dólar subiu. Uma curiosidade, o ano passado, nessa mesma época, a soja estava em torno de R$ 110, hoje está em torno de 123, 124. Favoreceu e principalmente que favoreceu em relação ao ano anterior na soja, que a produtividade foi muito, muito melhor, né? E isso fez tanto da soja quanto do milho. Isso fez o agricultor ter uma rentabilidade muito boa na safra de verão, porém, pode ser que na entrada com a safrinha agora, se não chover, a gente torce muito para que chova, mas se não chover, pode levar uma boa parte dessa rentabilidade dele, né? E de repente ele até ter prejuízo. Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu sempre bato na tecla, né, que o agricultor é importante ele sempre fazer um contrato a termo de soja, um, um contrato de troca, um contrato futuro, que a gente chama aqui, né, ou trabalhar bolsa, trabalhar algumas opções, B3, CBOT, como vocês divulgam muito aí, tem opções, né, que são muito interessantes para eles trabalharem e elas funcionam, realmente funcionam. Existe um custo, mas elas garantem que você tenha uma rentabilidade e que você saia do risco, né, de você ficar no risco de não colher bem, enfim, por isso que existem, né, principalmente as operações na B3. Eu estou falando mais agora especificamente no milho, né? E outra situação também em relação a eles fazerem esses contratos é que não entra na safrinha de milho tanto volume, entra um volume já comercializado. Isso ajuda e serve para dar um suporte ao preço, dar um suporte ao preço do milho, porque a safrinha tende a ser grande e quem puder fazer algum contrato para garantir, com certeza a safrinha não cai tanto, né? Porque já tem uma boa parte comercializada. Aqui na nossa região, o produtor costuma fazer no verão em torno de 25%, 30%, mas na safrinha é bem pouco mesmo. Tá em torno, hoje deve estar em torno de uns 5% no máximo, né? Então, seria esse o recado, né? Que o agricultor nunca entre na safra, ou nas safras, né? Sem ter vendido nada. Porque senão o mercado, a gente vê outros anos aí, onde o agricultor não vendeu nada, que o mercado simplesmente derreteu
chegaram prêmios aí absurdamente negativos e o comprador ele vai ter muita oferta e essa muita oferta, infelizmente, faz realmente o preço desabar. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas áreas de segunda safra aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço, até a próxima. O Luiz Pazianello, trader na cerealista RN Peruso, conversou com a gente para mostrar o desenvolvimento das áreas e das atividades de campo lá na região de Pato Branco, no estado do Paraná. Luiz destacando uma colheita da soja bastante positiva, com bons resultados para a região, que conseguiu escapar daquele período de veranico registrado em janeiro e conseguiu finalizar a temporada 24-25 com bons resultados para a soja. Já quando a gente olha para a segunda safra de milho, principalmente de feijão, a situação é bastante complicada. Fevereiro foi bastante seco, com bastante calor, março também, e aí já há perdas de potencial produtivo, especialmente quando a gente olha para as áreas de feijão. A chuva nos últimos dias ajudaram a melhorar um pouquinho a condição dessas lavouras, mas já tem perdas consolidadas. Agora a expectativa é que essas chuvas possam continuar acontecendo para evitar novas perdas de potencial produtivo. Claro, a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessas áreas lá na região de Pato Branco, aqui no nosso Realidades da Safra.